Os antissépticos que a gente usa são o álcool 70%, a clorexidina 0,5%, porque é a única que está sendo comercializada ainda no Brasil. O nosso álcool, ele tem que ter testes alérgenos, paralérgenos, porque apesar de ser 70%, ele poderia até ser utilizado, mas ele correria o risco de provocar uma alergia, então é outra exigência que a gente faz também do fornecedor. O papel toalha também ele tem que ter uma gramatura adequada, ele não pode ser reciclado até um certo ponto. A gente tenta não fazer tão reciclado assim, que nas terapias intensivas seja o papel mais branco possível. As pias, nós fizemos já relatórios para essa questão dessas pias, para elas terem as profundidades adequadas, a torneira não ser acionada com a mão, mas vocês não vão deixar de utilizar a mão se a torneira for acionada manualmente. Por quê? Porque você, na técnica, você pode utilizar o papel toalha e fechar essa torneira. O importante é que tenha a torneira e dispensador de sabão. Outra coisa, álcool não é para estar lá na área de pia, onde tem sabão e antisséptico. O álcool é para estar onde o acesso à pia é um pouquinho mais difícil. Em relação à questão do lavabo cirúrgico, a gente viu que ergonomicamente ele não estava tão adequado para as pessoas mais longilíneas, mais altas, mas a gente tem que pensar que a nossa população é muito mais brevilínea e mais para baixo do que essas pessoas mais altas. Tem que se adaptar um pouco, né, a essa situação. Os dispensadores de sabão, o ideal é que eles sejam acionados também por sensores. A gente tinha isso aqui quando a UTI pós-operatória foi inaugurada, mas infelizmente a falta de manutenção preventiva acabou se perdendo ao longo do tempo. Esses dispositivos, tanto as torneiras como os dispensadores eram com sensores elétricos, mas infelizmente hoje não é. Às vezes a gente dá graças a Deus tem um dispensador de sabão na pia e uma torneira que funcione. O álcool é 70%, eu já falei, eu estou voltando. Bom, e aqui, finalidade da técnica de higienização, né, com preparação alcoólica, reduzir carga microbiana, onde não há remoção de sujidade, mas a gente tem uma bactéria que mesmo que o paciente seja suspeito dessa bactéria, você não pode higienizar as mãos com álcool a 70%. Quem é que sabe o nome dessa bactéria? Ela é de difícil diagnóstico, o nome é difícil, e a gente não faz o diagnóstico dela aqui, porque precisa das toxinas A e B, que não é feito aqui. Qual é, pessoal? Você já deve ter escutado falar dessa bactéria. Que o paciente tem vários episódios diarreicos, depois de uma internação prolongada, principalmente na terapia intensiva, muitas vezes ele é imunossuprimido. Qual é a bactéria? Eu ouvi, Clostridium difficile. A gente aconselha até retirar o álcool da cama desse paciente, porque realmente o que for tocado com esse paciente com suspeita de colite pseudomembranosa tem que ser higienizada com água e antisséptico em suas mãos. Não adianta só passar o álcool. Então, o álcool é um procedimento simples, que ele dura de 20 a 30 segundos. A gente vai só rever aqui. Muitos cartazes existem na instituição a respeito da técnica, mas vocês podem estar revendo essa técnica. O ideal é que a gente não tenha adornos, principalmente de dedos e de punho, porque as áreas onde ficar a nossa aliança ou nosso anel, elas vão ficar difíceis de ser limpas. Então, se você fosse fazer o suave dessa área, com certeza teria uma microbiota bem amiga, assim, né, já. Então, vamos fazer a técnica, mas antes disso, deixa eu terminar isso aqui. Com a asepsia cirúrgica, a gente já ficou vendo em algumas cirurgias que ela não chegava a 2 minutos. Quando chegava a 2 minutos, era muito. Então, assim, pessoal da residência de cirurgia, de anestesia, por favor, façam o que é preconizado. De 3 a 5 minutos na primeira cirurgia do dia
e até 3 minutos nos procedimentos subsequentes. Não vamos deixar de fazer isso aí, porque é negligenciar. A gente tem infecção de sítio cirúrgico, principalmente em cirurgias limpas, o que para nós é terrível. Nós não queríamos que isso acontecesse. Algumas vezes tem os fatores do hospedeiro, mas tem vezes que fala claramente das questões de técnica, né, que a gente tem que estar sempre prestando atenção e reavaliando esse processo de trabalho, tanto da equipe cirúrgica como da equipe de enfermagem. Tá, e agora a gente vai fazer a técnica e vocês não vão esquecer que é a nossa referência. Alguém gostaria de vir aqui ajudar a gente nessa técnica? Por favor. Eu vou chamar ele, que eu ia chamar até para ele dar aula, porque como ele é muito dedicado, ele já viu essa aula antes, eu já estava assim, será que eu vou ser muito repetitivo? Vocês já vieram? Lá de trás, alguém aí de trás. Venha, Davi, então. O Davi vai ser convidado por livre e espontânea pressão a vir para cá, ajudar a gente na técnica. Isso aqui é um laudo que a gente ganha no congresso, alguma coisa assim, traz para facilitar, mas a gente poderia trazer o que tem aqui no HU, que é 70%, e a gente confia. Eu não vou fazer a técnica, eu vou só dizer para vocês fazerem, certo? Venham, vocês também me ajudem, eu preciso de ajuda. Quem não precisa, né? Todos nós precisamos. Então, é com álcool a 70%, isso é uma espuma, né? Mas bem mais elaborada. E aí vocês vão fazer palma por palma. A mão direita sobre a esquerda e vice-versa. Entrelaça os dedos. Entrelaça os dedos agora, palma com palma, entrelaça os dedos. Aí agora faz a conchinha. Ílex subiqueal. Certo. E o polegar também merece, né? Porque ele fica tão soltinho da vida. E depois o dorso da mão e o punho. Então, é muito rápido, de 30 a 40 segundos. Então, você assim, eu estou no plantão de 12 horas na terapia intensiva, no centro cirúrgico, dá para fazer sim, porque eu trabalho na terapia intensiva e eu faço. Então, não é uma exigência que eu sou enfermeira da CCH, é porque é necessário. E o paciente precisa desse nosso cuidado, é um cuidado a mais, que realmente diminui a possibilidade dele ter uma infecção relacionada à assistência à saúde. Com água e sabão um pouquinho mais demorado, e a diferença é que quando a pia é acionada manualmente, você aciona, você enxuga sua mão com papel toalha e fecha a torneira com esse papel toalha, só depois despreza. Algumas pessoas questionam que está gastando água, mas assim, se você for usar a torneira com a sua mão, você vai recontaminar a sua mão. Então, assim, quero agradecer, dizer que essas são as nossas referências, a gente sempre utiliza os manuais, os guidelines da Anvisa e também de segurança do paciente. A higienização das mãos é uma das metas internacionais para a segurança do paciente e o Hospital Universitário está nessa luta. A gente começou desde dezembro de 2014 essa campanha mais intensiva, onde a gente utiliza uma caixa didática, não para dizer que você não higienizou as mãos, mas para mostrar que tem áreas nas nossas mãos, principalmente as reentrâncias, que elas são mais difíceis de serem lavadas, e especialmente o espaço interdigital também, que é onde ficam os nossos adornos, e a gente precisa estar retirando para poder fazer a higienização adequada e não levar também a contaminação para dentro das nossas casas, da nossa família. Muito obrigada pela atenção. Higienização das mãos, que a gente vai falar muito ainda. Obrigada. Boa tarde. A gente realmente tem períodos maiores, né, que a gente observa uma vinda maior dos profissionais de saúde até a CCIH, principalmente nesses momentos que chegam pessoas novas, né? Então realmente, por vezes acontece. Ontem aconteceu um acidente no centro cirúrgico com um residente, né?
Então, realmente, a gente tem esse período. Normalmente, acontece, né, com a chegada também do pessoal. E, infelizmente, a Germana está lembrando aqui, ele não foi até a CCIH. Então, a gente não está acompanhando, né, esta pessoa. Então, é importante que, realmente, caso aconteça, vocês nos procurem para que a gente possa estar auxiliando naquilo que é da nossa competência, né? Realmente, ano passado, na entrada das pessoas da EBSER, teve muito acidente com perfuro cortante, né? Então, ela fica assim, nessa ondinha de sobe e desce, tá bom? Então, aqui são as nossas taxas. Aqui, né? Aqui são as nossas taxas, né, de acidentes biológicos compilados durante o ano de 2014. Então, realmente, a gente vê um predomínio do sexo feminino em detrimento do sexo masculino, tá certo? Então, realmente está mais relacionado aqui ao sexo feminino, tá certo? A gente realmente acomete mais as pessoas os técnicos de enfermagem, né? Então, de fato, são pessoas que estão lidando, né, constantemente. Por quê? Porque a enfermagem realmente está prestando aquela assistência 24 horas, né, à beira do leito, e aí realmente muitas vezes se expõem aos riscos. Em segundo lugar, estão os médicos, não é isso? Então, realmente, como a gente falou, quando chega, né, essa turma nova, então a gente sabe que não pode reencapar, né? Tem a questão também da habilidade operacional. Eu vou tendo conhecimento, né? Vou tendo a habilidade, mas eu chego naquele boom, né? Que realmente eu tenho uma competência operacional. Então, eu já vou fazer um procedimento mais tranquilo, né? Com menos estresse. Então, tudo isso tem uma grande influência, tá certo? E o planejar, tá tranquilo, né? Não reencapar, tá certo? E aí a gente realmente vê mais essas duas categorias, tá certo? Enfermeira a gente vê menos, e a gente vê também a questão, né, que a gente vai falar, mas tem o pessoal da limpeza, né, Germana? Vez por outra, o que pode acontecer com o pessoal da limpeza? Eles vão lá e vão limpar aquela cama. Aí o que tem lá? Uma agulha, tá certo? Deixada por quem? Pelo profissional de saúde, né? Então, realmente, outra coisa, você pode, após aquele procedimento, uma punção de acesso venoso central, você vai ter que tirar aqueles elementos da bandeja, não é isso? E desprezar no perfuro cortante. O que você faz? Despreza e esquece, sabe o que? Que é muito comum? A lâmina. A lâmina, né? No cabo de bisturi. Então, muitas vezes eu costumo até dizer, fazer uma dupla checagem. Eu olho, eu reviso, eu sou meio neurótica. Eu reviso e eu chamo a colega. Colega, olha aqui se tem alguma coisa. Porque não é incomum a gente realmente encaminhar para a central de material e alguém lá correr o risco de se perfurar. E então é muito desagradável, tá certo?